Então essa doutrina extraordinária avança da filosofia científica do Livro dos Espíritos para a ciência das comunicações. Esse extraordinário compêndio que não pode ser superado pela parapsicologia, pela psicotônica, pela psicobiofísica, pelas manifestações materiais, por ser a obra mais notável jamais escrita a respeito dos fenômenos de ultratumba ou da paranormalidade humana. Porque Allan Kardec, com uma sabedoria incomum, pergunta: há espíritos? E depois de analisar essa primeira questão do primeiro capítulo, parte para chegar à psiquiatria e asseverar no capítulo 23 que um grande número dos pacientes que habitavam os hospícios, denominação da época, em realidade não eram loucos, eram médiuns obsidiados. E a palavra luminosa do codificador e as revelações agora científicas a respeito da mediunidade convidam-nos a reflexões profundas em torno da complexidade da criatura humana. Não é apenas um feixe de nervos, de ossos e de carne, regido pela consciência, mas é um espírito imortal, cuja consciência emerge no corpo intermediário ou perispírito e vai decodificada pelos neurônios cerebrais e imantada em todo o corpo através dos glóbulos brancos e vermelhos. É fascinante, então, esta ciência da mediunidade, convidar-nos a compreender em profundidade a razão da vida e as infinitas possibilidades de que dispõe o ser humano. Como está interrogado por Jesus: não vos foi dito que sois deuses, que podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes? Mas a mensagem gloriosa dessa filosofia científica não para aí. Vem a ética moral, a ética moral do Cristo. A Kardec não importa se foi dito isto ou aquilo, mas importa essencialmente os princípios éticos, morais, aquilo que Jesus viveu, aquilo que nos ofereceu nesta proposta estético-ética do amor. O amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Chico Xavier dirá, na sua humildade ímpar: se eu tivesse poder, se eu dispusesse do menor recurso, se me fosse facultada a possibilidade de fazer algo pela sociedade, se eu dispusesse de um recurso mínimo que fosse, eu colocaria uma placa em todas as aldeias, cidades, metrópoles, megalópolis da humanidade, dizendo: não faça a outrem o que não desejar que lhe façam a você. O outro postulado de Jesus, que não veio fundar uma religião. As religiões foram fundadas pelos teólogos, que nos veio trazer o amor, porque Deus é amor, na expressão profunda de João Evangelista. Amor esse vivido por Jesus, que jamais se defendeu, jamais agrediu, embora o rigor da sua disciplina, da coragem de repreender os céticos e cínicos, os perturbadores que tentavam obstaculizar-lhe a marcha, chamando-os de sepulcros caiados de branco por fora e dentro podridão, mas dizendo com essa energia do amor, que não tem mágoa nem ressentimento, nem o diz para humilhar, senão usa da veemência para despertar. Então surge o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a dúlcida presença de Jesus, este homem que dividiu a história, que pôde cantar as mais belas sinfonias às margens de um lago que se denomina mar,
o lago de Genezaré, o mar da Galileia, que foi aplaudido pelas ondas, a beijarem as praias com as suas espumas como rendas, enquanto ele cantava em um monte de pequena estatura o sermão, as bem-aventuranças. Ninguém nunca foi capaz de dizer o que ele disse. Assim diziam os judeus, em outras palavras. Mas quem é esse homem? Ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala, porque ele falava com autoridade. A sua alma era a manifestação do poema da divindade para os nossos corações. Era a resposta de Deus às lágrimas terrestres que ele previra quando falou que deveria voltar à casa paterna. E os discípulos disseram: não nos deixes órfãos, naquela última viagem a Jerusalém. E compadecido de nós, que talvez tenhamos percorrido aquelas estradas áridas do deserto da Judeia, ou frescas e romanescas da Galileia formosa, ou ainda mais áridas da Pérea, eu não vos deixarei órfãos. Quanta ternura! Eu mandarei alguém consolar-vos. Eu mandarei o Paracleto, o Espírito de verdade, para que ele repita as minhas palavras e vos diga coisas novas que ainda não podeis entender. E nasce ali a promessa de uma doutrina que abarca aquilo que hoje podemos entender graças à tecnologia de ponta, graças à cibernética, graças às ciências avançadas da psique, que podemos entender a alma que vai além da psique convencional grega, o ser que somos no corpo que estamos, e ao mesmo tempo o grande consolo. Eu me recordo de um pensador francês de nome Bossuet, que certo dia na Academia de Letras em Paris teve a oportunidade de dizer: dai-nos uma religião científica que não fique em palavras, mas seja trabalhada em fatos. E me recordo de Ernesto Renan, no dia 22 de maio de 1862, no Collège de France, dando a aula inaugural, cético, materialista, e levantando-se para começar a sua aula gloriosa diante da cultura europeia que o foi ouvir: Jesus é um homem incomparável. E nesta frase, falar a respeito daquele homem que foi envolvido pelas teologias complexas e muitas vezes apaixonadas das doutrinas religiosas, mas que em realidade não era divino, tríplice. Para Ernesto Renan, como para nós outros, ele era um homem, mas não como nós. É um homem extraordinário, esse Jesus que mirava o ser e penetrava no seu inconsciente profundo, e também penetrava no seu neocórtex para perceber o que ali estava inscrito, e então podia sentir na sua compaixão a piedade pelas nossas lágrimas e pelas nossas dores. Ele não veio pôr remendo novo em tecido velho e gasto, porque o rombo é maior, nem veio colocar o vinho capitoso em odres sujas para não avinagrá-lo. Ele veio libertar almas. Esta é a função da doutrina espírita na atualidade. Chegaram os tempos de nós entendermos que a mensagem do Consolador não é a mensagem do solucionador, é a mensagem de quem consola, mas quem consola esclarecendo, dando-nos a certeza inabalável da imortalidade da alma e da justiça divina através das reencarnações, falando-nos com a beleza lírica de que se aproveita Leon Denis para cantar o problema do ser, do destino, da dor,
e estrelas luminíferas da codificação kardeciana. Mas esse evangelho de libertação, ao tocar a nossa alma e repetir que estava voltando como os transviados filhos de Israel, estava voltando conforme prometera. Esse mesmo Senhor de nossas vidas, que apaixonou mais de 1 milhão de pessoas, que se ofereceram em holocausto por amor a Ele, de Nero a Diocleciano, e que ainda hoje, em milhões de almas, agasalha a sua ternura e a sua docilidade, conclamando-nos, nesses dias chegados, à compreensão dos nossos deveres em relação aos nossos direitos. Sempre nos arvoremos a proclamar os direitos, sem nos preocuparmos com os deveres, dos quais defluem aqueles primeiros. E então são chegados os tempos de podermos entender que a nossa realidade da vida tem uma característica psicológica definida por Viktor Frankl, afirmada por Milton Erickson, ou também definida pelo notável psiquiatra suíço, que tanto nos fala docemente ao coração. É necessário que compreendamos que esses arquétipos, que hoje ainda servem de bengala para a nossa sombra, as nossas más inclinações, vão encontrar no pensamento junguiano esta asseveração: Jesus atingiu o estado luminoso, o estado de luz, e Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e também nos deu a oportunidade de ser essa luz do mundo, porque Ele está em nós, através do inefável amor com que nos envolve. Vivemos numa sociedade de 7 bilhões, 250 milhões de criaturas, quase todas solitárias, porque esquecemos a solidariedade, esquecemos de conjugar o verbo amar, que substituímos por aquele outro parecido, mas dantesco, armar. E é por isso que, nesses dias chegados, a solidão, a angústia, a violência nos devoram. Mas não são dias maus, porque nunca houve na terra, em época nenhuma, tanto amor como hoje. Quando se amou tanto aos animais e às plantas. É verdade que o desrespeito ao ser humano atinge uma estatística alarmante, mas também é verdade que a abnegação de centenas de milhares de pessoas no anonimato, que servem, que amam, que se sacrificam, de mães que estão no holocausto das mãos de filhos ingratos, de pais masculinos que têm alma crucificada no sacrifício para honrarem a família modesta, de esposas dedicadas e fiéis, de maridos dignos e honoráveis, que suportam a traição de um momento infeliz de outrem, de jovens que se estão entregando à doação de si mesmos pela causa do Cristo. São chegados os dias em que a ética do Evangelho tomará conta de nós, e iremos viver a tese de Aristóteles: quando duas pessoas se amam, é um espírito em 2 corpos. Não haverá mais dissensão, porque Kardec teve o cuidado de estabelecer que o céu e o inferno estão dentro de nós.